Olá, bem-vindos, bem-vindas a todos vocês neste meu novo cantinho de trabalho de criação de conteúdo digital. Espero que você se sinta acolhido, aconchegado e neste momento, nesta nossa nova etapa, neste nosso novo lugar de criação de conteúdo, eu vou inaugurar, digamos assim, este espaço e eu gostaria de conversar com vocês sobre aquela velha frase que nós várias vezes falamos, mas nós não temos certeza se ela é fruto de uma expressão, de uma verbalização que muitas vezes nós fizemos como um desabafo, ou se ela é real, se realmente nós temos um conhecimento intuitivo. Qual é esta frase? Isso só pode ser karma. Quantas vezes você, na sua vida, já se flagrou dentro de um momento de extrema frustração, fazendo a seguinte afirmação: isso só pode ser karma, isso só pode ser fruto de algo que eu fiz, eu devo ter jogado pedras na cruz, enfim, tantas outras expressões que nós temos como chavões, digamos assim, mas que nós refletimos de alguma forma uma informação que está no nosso inconsciente. Quase sempre aquilo que está no nosso inconsciente é um direcionador real para que nós realmente temos uma resposta sobre os porquês determinado fato, determinado assunto, determinado querer nosso nunca dão certo. Será que é karma? Quase sempre nós atribuímos ao karma. Ainda que nós não tenhamos conhecimentos, ainda que nós não tenhamos certeza, mas nós desconfiamos, digamos assim. E dentro desta nossa conversa de hoje, eu gostaria de oferecer a vocês alguns esclarecimentos daquilo que eu venho estudando, daquilo que eu venho trabalhando enquanto terapeuta ao longo dos meus últimos anos. Primeira pergunta que tradicionalmente as pessoas têm feito para mim: o karma existe? Sim, o karma existe, sim. Quando nós, em outras vivências, quando nós, em outros momentos, trabalhamos de uma forma contrária às leis universais, nós geramos um desequilíbrio. E este desequilíbrio precisa de alguma forma ser compensado. Por exemplo, se eu não adquiro, se neste momento, nesta minha vivência que eu estou vivendo no meu aqui, no meu agora, eu gero um desequilíbrio, eu cometo um ato que vai afrontar as leis do universo e eu não tomo consciência, eu não me coloco na posição de entender, de empatia, na posição de empata com o outro lado, com a outra pessoa a quem eu, por força da circunstância ou por força da personalidade, não importa, eu me posicionei de uma forma negativa e eu não entendo esta outra pessoa, então em uma outra oportunidade, talvez em uma outra vida, eu venha com uma necessidade de resgate. Tradicionalmente, nós só conseguimos compreender aquilo que nós experienciamos. Então, talvez eu gere uma dor muito grande no meu amigo, no meu irmão, no meu pai, na minha mãe, no meu cônjuge, em alguém ainda que não seja do meu convívio, e eu não adquiro a consciência de como foi que repercutiu no outro a minha ação. E eu passo a minha vida inteira, talvez ainda julgando a outra pessoa errada, talvez eu passe a minha vida inteira ainda me colocando como vítima, aonde eu fui obrigada a perpetrar aquela dor, aquele desequilíbrio. Então eu não aproveito a oportunidade que eu tenho de aprender, de me reconciliar com aquela pessoa, seja pessoalmente, seja espiritualmente. E eu parto deste plano, eu chego ao final da minha vida e eu vou para outro plano
ciente de que eu não estive errada. Para nós, seres humanos, é muito difícil nós admitirmos os nossos erros, não é mesmo? Todos nós somos assim. E eu preciso, quando eu estou no outro plano, eu tomo ciência de que eu preciso, de alguma forma, reparar. Eu preciso, de alguma forma, tomar compreensões na sua máxima profundidade da dor causada a outra pessoa. Então, eu venho novamente para este plano, eu encarno novamente neste plano, para que eu possa recuperar, para que eu possa trazer de volta o equilíbrio para a minha existência. Se eu não consigo amorosamente me colocar no lugar da outra pessoa, então eu vou precisar me colocar dolorosamente na pele, na experiência de outra pessoa. Então, desta forma, desta nossa negativa de praticar a empatia, de praticar o arrependimento, de praticar o assumir a culpa, é que se geram as dívidas kármicas. E cá estamos nós, endividados, sofrendo, experienciando perdas, experienciando falências, experienciando solidões, experienciando doenças que nos levam a compreender o outro, que nos levam a desenvolver um equilíbrio. Erroneamente, nós temos esta compreensão que é Deus quem quer. Então, tudo aquilo que acontece de ruim, nós atribuímos. Ou é uma dívida kármica, só pode ser karma, mas nós não nos aprofundamos muito nesta questão também, ou nós lançamos a culpa para que alguém maior do que nós, com maiores forças, com maiores condições, possa carregar esta responsabilidade. E ao longo dos últimos séculos, talvez desde a época de Constantino, eu não sei, nós começamos a atribuir estas nossas dificuldades, que não seriam dificuldades, que na verdade são oportunidades de desenvolvimento, de compreensão, né? Mas nós precisamos culpar alguém. Esta também é uma característica nossa do ser humano. Nós sempre precisamos responsabilizar alguém. Então nós falamos o seguinte: é Deus quem quer. E nós passamos grande parte da nossa vida nos revoltando com o grande Criador. Independente da religião, nós sempre temos esta consciência de que existe um ser superior, uma energia maior. E tradicionalmente, dentro da nossa cultura judaico-cristã, nós temos esta consciência de que nós estamos sendo severamente punidos. E se nós estamos sendo punidos, pressupõe-se que nós estamos sendo vitimizados. Porque se eu não tomo consciência do porquê eu estou vivenciando, por exemplo, aquela perda, aquela falência, eu não consigo ter empatia, eu não consigo sair da minha verdade, da minha dor e ir para o outro. Então, além de tudo, culturalmente nós aprendemos que nós vamos terceirizar a responsabilidade para o Criador. E nós falamos, Deus é o culpado, foi Ele quem quer. Quando acontecem acidentes terríveis, nós costumamos dizer, Deus quis assim. Quando acontecem doenças terríveis, de difícil recuperação da integridade biológica, orgânica, nós costumamos dizer, Deus quis assim. Nós costumamos nos conformar. Porém, eu gostaria de dizer que este conformismo é extremamente perigoso. Quando nós nos conformamos, quando nós nos resignamos, mas nós não procuramos entender, nós não procuramos ainda assim equilibrar algo, o conformismo não cura aquela vivência, aquela
necessidade que nós estamos vivendo para restaurar o justo equilíbrio. Nós costumamos muito provavelmente, nós temos 2 pontos de fuga. Dificilmente nós vamos para abraçar, para acolher a responsabilidade. Tradicionalmente, nós vamos sempre para 2 pontos de fuga. A raiva ou o conformismo, aliás. A raiva e o conformismo diante das situações do nosso dia a dia, diante de todas aquelas questões que se apresentam na nossa vida, fazem com que nós sobrevivamos. Porém, nós nos escondemos. É uma sobrevivência eu sentir raiva, é uma sobrevivência eu sentir uma revolta, é uma sobrevivência eu me conformar, eu me resignar. Significa que das 2 formas eu abandonei a luta pela qual eu vim encarnar neste plano. E se eu estou me escondendo na raiva ou no conformismo e definitivamente eu abandonei a luta, é muito perigoso porque nós estamos perdendo a nossa oportunidade, nós estamos perdendo um dos propósitos que nós aceitamos novamente vir do mundo espiritual e encarnarmos aqui neste planeta. É claro que todas as vezes nós viemos e nós desenvolvemos um tantinho a mais de consciência. E nós desenvolvemos a mais, e nós vamos nos construindo, nós vamos aumentando os andares do nosso prédio existencial, digamos assim. Então, muitas vezes, nós levamos várias existências com a repetição da mesma dificuldade de pagamento, de reequilíbrio, aliás, da mesma dívida kármica, porque nós não conseguimos entender o outro, porque nós não conseguimos praticar a real e profunda empatia. Então eu venho nesta minha vida agora, eu sofro, eu não desenvolvo uma consciência completa porque eu me nego, eu abandono a luta, eu vou para o conformismo ou para a raiva. Porém, de alguma forma, eu adquiri um pouquinho de consciência. Numa outra oportunidade, numa outra vida, eu volto para cá e novamente eu sofro e eu restauro um pouquinho do equilíbrio porque eu compreendi um pouquinho a mais. E assim eu vou me transformando, eu vou me construindo, eu vou desenvolvendo a generosidade empata que é tão necessário na nossa vida, e eu posso finalmente em algum momento da minha existência estar aqui neste plano e eu posso compreender, eu posso finalmente falar de coração, puxa vida, eu já fiz esta pessoa ou alguém sofrer exatamente o que eu estou sofrendo hoje. E eu não olho para a minha dor. Praticar esta empatia curadora, curativa, não é eu olhar para a minha dor, mas é eu saber que a minha dor, o meu desespero, o meu flagelo, eu já apliquei em alguém. E quando eu compreendo que tudo aquele flagelo que eu estou vivendo, eu já apliquei e eu conseguir olhar existencialmente, ainda que eu não saiba pontualmente quem seria esta pessoa, mas se eu conseguir olhar existencialmente para esta pessoa e eu dizer, olha, eu sinto muito, eu realmente compreendo a sua dor. Então, neste momento, eu recriei, eu restaurei o justo equilíbrio. É fácil fazer isto? Não. A teoria que eu estou explicando, que eu falei até agora com vocês, é uma teoria parece-me, muito fácil. Parece-me que seria até certo ponto lógico, não é mesmo?
Porém, não bastam as palavras e as compreensões psicológicas, as compreensões psicológicas de tudo isso. Parece-me que é necessário o entendimento emocional. Quando eu compreendo emocionalmente a dor que eu causei a outra pessoa, quando eu me aprofundo na minha dor, quando eu não fujo da batalha, quando eu não abandono a oportunidade, então eu desenvolvo esta consciência do sim, eu já fui o perpetrador, o responsável por causar exatamente isso que hoje eu estou vivendo. E neste momento são várias os sentimentos que vêm até nós: arrependimento, vergonha, dor, choro, não por mim, mas pela dor do outro. É muito importante eu observar, chorar por mim não cura nada. Vontade de voltar no tempo e fazer de novo, refazer. Porém, como é que nós vamos restaurar este justo equilíbrio se um dos primeiros sentimentos que tradicionalmente eu pessoalmente vivencio e eu vejo as pessoas vivenciando quando tomam consciência, quando eu tomo consciência de mim puxa vida, eu queria muito voltar no tempo e fazer diferente. Porém, não é possível nós voltarmos talvez 200, 500, 1000 anos, eu não sei quanto tempo eu estou arrastando aquela negativa minha em enxergar a dor que eu causei no outro. Então, se eu não posso fazer isso, eu posso me dedicar a restaurar o equilíbrio. E é ali, neste ponto, exatamente, que entra a cosmobiografia, que entra você enquanto terapeuta, enquanto alguém que vai escrever as análises, as leituras da alma do seu cliente. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos sim empenhados, mas nós não temos consciência. É muito difícil eu adquirir uma empatia completa e absoluta se eu não tenho compreensões de que eu já fui a perpetradora de tal dor semelhante. Então, é neste momento que a cosmobiografia vem e nos auxilia a nós compreendermos as nossas dores, a nós compreendermos os porquês dos nossos familiares, a nós compreendermos os porquês dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos clientes. E quando nós temos esta ferramenta de compreensão nas nossas mãos, nós vamos poder ajudar aquela pessoa a entender e a evoluir. A cosmobiografia tem esta proposta de interromper, de curar as dívidas kármicas. E talvez aquela dívida que já se arrasta há 500, 700 anos, eu não sei, eu costumo ver datas muito longínquas à realidade das pessoas, mas longínquas no passado, mas quando a pessoa compreende, olha, eu estou vivenciando isto porque eu já perpetrei aquilo, é claro que a pessoa vai se colocar numa postura de restaurar o equilíbrio e de prestar atenção naqueles futuros atos, naquelas futuras oportunidades que a vida vai trazer. Nós, dentro da cosmobiografia, nós também podemos interpretar desta forma o pêndulo, a lei do retorno. Todos nós já ouvimos falar da lei do retorno. Então, nós sabemos que quando eu movimento o pêndulo do tempo com algo positivo, retorna algo positivo para mim. Agora, quando eu movimento negativamente, retorna negativamente para mim. Porém, muitas vezes nós temos certeza de que nós não movimentamos o pêndulo negativo e nós estamos colhendo algo muito severo, muito pesado.
Então, novamente, por nós não termos todas as oportunidades, todos os conhecimentos necessários para a nossa vida, para a nossa compreensão no nosso aqui, no nosso agora, nós novamente nos rebelamos contra o grande Criador, porque talvez só Ele tem ombros largos o suficiente para carregar aquilo que nós estamos lançando sobre Ele, mas nós novamente não compreendemos o justo motivo da lei do retorno. Eu gostaria que você, neste momento que você está assistindo este meu vídeo, eu não sei em que momento você está vivendo, em que momento você está aproveitando a sua vida ou reequilibrando a sua vida, mas eu gostaria de perguntar a você, e também a você que é terapeuta, e este trabalho é focado para o público que trabalha com terapia. Quantas vezes você já se flagrou não entendendo as suas colheitas? Quantas vezes você, terapeuta, conhece profundamente seu cliente, conhece sua índole, sua postura, seu posicionamento, e você não tem uma resposta para dar ao seu cliente em relação às colheitas da vida, em relação às restaurações de equilíbrio que ele está vivendo. Se você, assim como eu, tem dificuldade muitas vezes de oferecer esta resposta, então a cosmobiografia é a ferramenta ideal para a compreensão. É claro que dentro destas ferramentas nós compreendemos várias leis que influenciam nós dentro destes restauros de equilíbrio. Tradicionalmente, nós temos trabalhado muito a constelação familiar, porém, a constelação familiar aborda a nossa vida a partir do momento do nosso nascimento. E antes? Antes do meu nascimento, quando eu era outra pessoa, quando eu era um soldado, quando eu era um nazista na Segunda Guerra Mundial, quando eu era um carcereiro de uma masmorra que tinha condições absolutamente imundas, subhumanas, quando eu era um decapitador da Idade Média, quando eu era um padre que perseguia mulheres assim como nós, com ideias mais liberais, e pela inteligência delas simplesmente a condenávamos nas fogueiras, quando eu era um camponês que não entendia absolutamente nada e não construí nada para a minha vida agora, quando eu fui um médico que me aproveitei da oportunidade do trabalho e criei um desequilíbrio por fazer experiências macabras a título do meu conhecimento pessoal, da minha curiosidade pessoal e do renome que eu gostaria de ter construído e não em prol de uma sociedade, de uma vida maior e melhor para as pessoas. Olha quantas possibilidades nós já tivemos de estar aqui em outros papéis, em outras compreensões. E tudo isso ainda está guardado em algum lugar. Nada é perdido, nada é jogado fora. Tudo tem um porquê, tudo é reciclado e reciclado e reciclado, e nós vamos carregando e levando ao longo da nossa vida. Nós sabemos que o que morre é o corpo orgânico, mas a nossa energia, o nosso chi, o nosso éter, o nosso enai, mudam-se as nomenclaturas conforme as filosofias, as diferentes filosofias holísticas, porém, a essência ainda é a mesma. Então, por que nós, que já estamos no plano espiritual, resolvemos retornar para cá se lá nós já tomamos consciência de que nós fizemos algo errado? Porque nós, vindo para cá, nós tomando a real consciência, a palpável consciência física, psicológica, nos eleva a um patamar muito mais elevado. É Deus que nos pune? É o grande Criador que nos pune? A energia
a fonte do tudo é que nos pune? Não, é claro que não. Não existem punições, existem restaurações do equilíbrio. É muito fácil para nós acharmos que já é suficiente nós compreendermos isso no mundo espiritual quando nós somos os perpetradores. Agora, será que quando nós somos vítimas e nós olhamos para o nosso perpetrador, nos será suficiente nós entendermos que ele, no mundo espiritual, de forma facilitada, com todos os benefícios, com toda a expansão de consciência, compreendeu que cometeu algo errado e é vida que segue? Será que seria suficiente se você fosse a mãe de um filho que foi assassinado, se você fosse a mãe de uma filha que foi estuprada, se você fosse a esposa de um marido que foi assassinado, que foi morto, se você fosse o pai de uma família que foi logrado financeiramente por outra pessoa e você viu seus filhos passar fome. Será que para você, nestas circunstâncias, nestas condições, você enquanto vítima, seria suficiente você perceber que aquele perpetrador saiu minimamente ileso? Quero ressaltar agora que não é uma questão de vingança. Quero ressaltar agora que é uma questão de ser reconhecido em nossa dor. Dentro da constelação familiar, se você também é constelador, você trabalha muito a questão do reconhecimento. E é este reconhecimento maior, é este reconhecimento existencial que nós, enquanto vítimas, aguardamos dos nossos perpetradores. E é este reconhecimento existencial que nós, enquanto perpetradores, precisamos oferecer às nossas vítimas. De outra forma, não acontece o justo equilíbrio quando nós estamos abordando vidas passadas. Nós conseguimos restaurar algum tipo de equilíbrio dentro de terapias holísticas, dentro das nossas vidas no aqui e no agora. Mas se tratando de vidas passadas, nós precisamos de ferramentas diferenciadas e que abordem sem medo e de forma absolutamente direta, sem meias palavras, essa questão, porque nós sabemos que este não é o nosso primeiro momento neste plano. Por quê? Qual é a prova que nós temos de que este não é o nosso primeiro momento aqui, agora? Imagine você já é terapeuta, você já tem uma vivência muito grande, uma estrada muito grande. Será que em 20, 30, 40 anos de vida, as pessoas conseguiriam se enrolar, se emaranhar tão fortemente igual você costuma vivenciar dentro dos seus atendimentos? Você que ainda não é terapeuta, mas você está sentindo chamado no seu coração e gostaria de começar a ajudar as pessoas à sua volta, só não sabe como, a cosmobiografia é esta ferramenta que vai ajudar você a ter esta compreensão. Será que eu, Diana, em apenas 40 anos, conseguiria me enrolar ao ponto em que eu muitas vezes me vi emaranhada? Eu acho impossível. É claro que este emaranhamento tão forte só pode estar vindo de outros momentos e que neste momento eu estou aqui para restaurar o justo equilíbrio através do justo reconhecimento daquilo que eu já me propus a aplicar, a perpetrar no meu igual. E quando o cliente compreende, quando eu compreendo, quando você compreender, quais são as soluções que você terá? A principal solução é a transformação completa e absoluta. Porque quando eu sei os porquês, eu posso me direcionar de uma forma muito fiel à necessidade, muito fidedigna à necessidade daquilo que eu preciso entender, restaurar, resgatar.
Aquelas pessoas que buscam evolução, aquelas pessoas que buscam esta expansão, esta transformação, aquelas pessoas que buscam vir na sua próxima vida em uma condição existencial mais confortável, mais facilitada, mais alegre, com certeza absoluta, a cosmobiografia é a ferramenta correta para esta transformação. Fico muito grata pela oportunidade, fico muito grata por receber vocês aqui neste nosso primeiro vídeo dentro do meu novo estúdio de trabalho e espero com muita fé, com muito amor, que de dentro deste espaço eu possa oferecer a vocês o conhecimento, a expertise daquilo que ao longo dos meus anos enquanto terapeuta eu venho trabalhando e principalmente enquanto médium eu possa repassar a vocês aquilo que a espiritualidade me fala, aquilo que a espiritualidade sente necessidade que chegue aos ouvidos do maior número de pessoas possível. Esta é minha missão de vida. Muito obrigada e até a próxima.